Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa segunda aula do módulo número 2, trabalhando as disciplinas de controle de gestão e de gestão de pessoas. Então, hoje a nossa aula será em duas partes, né? A professora Ju não está podendo ministrar essa semana. Então, para não ficar maçante trabalhando só uma disciplina, a gente vai trabalhar as duas disciplinas. No primeiro bloco, a gente vai trabalhar, dar continuidade à disciplina de controles de gestão, que a gente já começou a conversar ontem, né? Aí a gente faz um intervalinho e começa com a primeira aula da disciplina de gestão de pessoas. Beleza, pessoal? Eu vou fazer a apresentação da tela aqui. Então, pessoal, o que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje? Né? A gente vai trabalhar uma continuidade em relação à teoria, né, que a gente viu do que é o controle, quais são os objetivos, a gente vai complementar um pouco mais, né, passar mais alguns benefícios, alguns objetivos que essa disciplina tem. Aí a gente vai passar para a parte prática, né? Porque afinal a gente, claro, precisa saber, que nem eu falei para vocês, por isso que eu bato na tecla do quanto que a gente precisa fortalecer o nosso sentido de importância dessa disciplina, né? De importância da gestão, importância dos controles. Porque mesmo muita gente sabendo da importância, ainda os empreendedores têm muita dificuldade em colocar em prática, né? Então, primeiro a gente faz esse trabalho de estar entendendo a importância e depois, claro, não menos importante, a gente precisa partir para a parte prática, né? Afinal, como que a gente faz essa operacionalização, né? Como que a gente coloca em prática, né? Como que a gente aplica controles de gestão na nossa empresa e quais as estratégias que a gente pode utilizar para beneficiar esse processo, né? Para ser um processo mais tranquilo. Então, hoje também eu trarei o nosso primeiro exemplo de controle, que é o controle de contas a pagar e a receber, que é um dos mais importantes, que eu julgo mais importantes, e que se aplicam a todas as realidades de negócio, né? Qualquer negócio precisa ter esse controle, né? E também a gente, enquanto pessoa, também precisa ter um controle. Então, é realmente um controle bem unânime. E eu desenvolvi, então, um painel de controle de contas a pagar e a receber, né? Na verdade, não é um painel, né? É uma planilha simples no Excel, bem intuitiva e bem fácil de ser utilizada que eu estarei passando para vocês, né? Quem ainda não faz esse tipo de controle, tem aí uma ferramenta, então, à disposição para começar a fazer, né? Antes de começar, né, vamos relembrar o que a gente viu na aula passada, né? O que são de fato os controles de gestão, né? Só para quem às vezes não participou da aula passada, né, que caiu aqui de paraquedas não ficar perdido, né, pessoal? Porque a gravação foi disponibilizada agora, então quem não participou ontem não conseguiu assistir a gravação. Mas os controles de gestão, né, a palavra controle, ela remete a você ter o poder e o domínio sobre algo, né, sobre uma situação. E os controles de gestão remetem a esse sentido de você ter o controle do seu negócio, né? O que isso significa? De você ter à sua disposição uma gama de informações dizendo como está a realidade do seu negócio, né? A que pé que ele está e quais são as possibilidades de você fazer mudanças, né? De você direcionar as suas estratégias para o futuro do seu negócio. Então, é essa gama de informações dispostas de forma estratégica que proporcionarão para vocês uma tomada de decisão mais assertiva e mais segura, facilitando o processo de planejamento, né? Consequentemente, demarcando ali os resultados a longo prazo. Então, pessoal, hoje a gente vai continuar nessa parte de entender a importância, entender também os benefícios, né, para fortalecer bem, para vocês estarem bem à mente de que isso é importante, né, que vocês precisam colocar em prática.
que a gente vai ver, então, mais alguns objetivos do controle, que eles são objetivos, mas vocês vão perceber que são benefícios também, né? Cada objetivo carrega em si um benefício para o negócio de vocês. Então, o primeiro ali, oferecer mais segurança nas decisões administrativas em relação ao que foi planejado pelos proprietários do negócio. Né? O que significa isso, pessoal? Se a gente não tem controle, se a gente não monitora os dados referentes à nossa empresa, e a gente tem um processo de tomada de decisão, né? Seja algum problema na empresa, seja alguma necessidade de investimento, alguma mudança que você queira fazer. Se você não tem dados, a decisão ela não é segura, né? Você está tomando a decisão no teu achismo, né? Com base no senso comum, no que você está vendo ali no dia a dia. E a gente sabe, pessoal, que quando a gente monitora os números, que quando a gente faz esse acompanhamento, muitas vezes, né, para quem ainda não aplicou nenhum tipo de controle e vai passar a fazer isso, vocês vão notar que muitas vezes esse nosso feeling está equivocado, né? Que a gente imagina uma coisa e na realidade está acontecendo outra. Então, por isso que é extremamente importante termos esses dados à nossa disposição que facilitem o nosso processo de tomada de decisão. Como eu já mencionei para vocês na primeira aula, empreendedorismo é uma atividade de risco, né? É uma atividade que não é tão segura quanto o emprego CLT, né? Que você tem aquela certeza que vai cair aquele mesmo dinheiro no final do mês, né? O empreendedorismo não funciona assim. E depende de alguma mudança que você faça, você muda alguma estratégia, direciona para um determinado ponto a tua empresa, pode ser uma decisão crucial, que vai te levar ou ao sucesso ou a algum problema, né? Então, como temos essa situação de risco, pessoal, não tem como a gente ficar tomando decisão sem estar pautado em dados, né? Aumenta significativamente o risco da gente ter algum problema depois, né? Então, a gente tendo esses dados à nossa disposição, a segurança aumenta muito, né? A gente consegue reduzir esses riscos já inerentes ao empreendedorismo. Também, então, permitir uma verificação permanente dos fatos, né? Você percebeu que o negócio não está ficando bom, né? Está acontecendo algum problema. Poxa, vou verificar onde se eu não tenho controle. Como que eu vou monitorar e tentar entender o que está acontecendo, né? Se eu não tenho um sistema de controle ali. Então, esses controles também favorecem isso, né? De você estar verificando os fatos, verificando como está a eficácia do seu negócio, né? Para onde estamos indo. Estar monitorando se os teus objetivos estão sendo alcançados ou não. Monitorar a eficácia do negócio, né? Eficácia, eficiência. A existência de bons controles irá permitir uma rápida identificação de erros, desvios, falhas e ineficiências do empreendimento, né? Porque, pessoal, se a gente vai fazendo, né, o nosso trabalho, tocando o nosso negócio sem os controles, vão acontecendo problemas, falhas no processo, né, desvios, e você não consegue perceber, né? Já não aconteceu com vocês, né, trazendo um exemplo aqui da situação financeira pessoal, né? Você não controla as suas finanças pessoais. Você recebeu tal montante de dinheiro. Chega no final do mês, nossa, gastei tudo, tô sem nada, né? Chega no dia 20 do mês, meu Deus, já não tem nada no bolso, né? E você fica pensando, mas poxa, recebi um bom dinheiro, para onde que foi? Você fica tentando procurar na memória, né? Tentar identificar o que aconteceu e não consegue, né? Chegar a um ponto ali que aconteceu algum problema, algum desvio, alguma falha, se você perdeu dinheiro, se você gastou excessivamente em alguma outra coisa. E assim, né, se a gente tem os controles à nossa disposição, a gente consegue verificar isso, né? Verificar o que está acontecendo no nosso negócio. Quais são os desvios que estão acontecendo? Teve alguma variação brusca na situação financeira? Você vai conseguir verificar, né?
Caiu as vendas, você vai conseguir verificar o que está acontecendo, ver desempenho do funcionário, né, ver desempenho do negócio no geral. Aqui eu uso bastante, pessoal, os exemplos de controle financeiro, porque eles são, né, como eu mencionei, mais utilizáveis por todos os tipos de empresa, né? Porque vocês irão ver ali que nem todos os tipos de controle vão se adaptar ao tipo de negócio de vocês. Né? Isso é comum, cada empresa tem o seu segmento de atuação, a sua forma de atuação e vai demandar tipos de controle distintos. E assim a gente consegue, né, com os exemplos financeiros, então, falar de uma forma mais abrangente. Mas não é só o controle financeiro que tem. Vocês vão ver que tem uma gama, né, de exemplos ali de controles para a gente trabalhar, para a gente ver que englobam muitos fatores, e não só o financeiro. Né? Temos controles de bens materiais, que a gente vai ver, controle de clientes, controle de funcionários também. Permitir uma ação mais rápida para corrigir os desvios do que foi planejado. Se você tem um determinado ponto que você quer chegar, né, uma estratégia, um plano de ação, isso possibilita com os controles que você vá verificando o seu planejamento. Você vai seguindo o seu planejamento estratégico e vendo se está acertando ou não, né? Se você está conseguindo seguir o que foi determinado, se você está alcançando bons resultados. Agora, se você não tem nenhum controle, né, pessoal, você não consegue fazer nenhum monitoramento. Você não sabe se está acertando, se está errando, se está desviando de onde você precisa chegar, né? Assim, acontece algum problema, vira aquela bola de neve. Você fica tentando procurar identificar onde está o problema, não consegue achar o culpado, não consegue achar uma situação, fica aquela confusão, fica perdendo tempo, né? Como eu mencionei para vocês ali da autossabotagem, fazer controle é perca de tempo. Tá, mas e quando acontece algum problema, algum desvio, e você fica caçando na sua mente o que aconteceu, fica procurando culpados, fica correndo atrás de informações, você não está perdendo muito mais tempo do que se dedicar ali à construção dos controles? Né? Com certeza você está perdendo muito mais tempo. Então, você tendo esse sistema de controle bem estruturado para a sua empresa, irá permitir que você consiga, né, identificou um desvio, você vai identificar onde está o problema. E a partir disso, né, traçar planos de ação, como que a gente corrige esse problema. E agora? O que a gente faz a partir disso, né? E não, às vezes, acontece por você não estar monitorando, ali fazendo aquele monitoramento constante, você vai perceber quando tem uma bomba ali no seu negócio, muito lá no final, né? Quando o problema já está desse tamanho. E quando você tem os controles, você consegue pegar muito a raiz do problema. Né? Então, antes de virar algo extremamente caótico, que vá comprometer a saúde do seu negócio, você consegue matar aquilo pela raiz, né? Você consegue identificar muito mais rápido e corrigir esses problemas. Levar a uma correção mais rápida das ineficiências, minimizando os prejuízos, né? É o que eu acabei de comentar, pessoal. Você identificar a correção de um problema já na raiz. Não esperar virar uma bola de neve, comprometer vários setores, comprometer várias partes da sua empresa, né, por um descuido. Assim, você pega no início, você consegue traçar um plano de ação, corrigir aquele problema e assim minimiza os prejuízos, né, as causas daquele problema. Fornecer dados para apuração do resultado e da eficácia do negócio, para ver se ele está alcançando os resultados esperados. Isso eu já mencionei, né, desde o início, pessoal. Fornecer dados para apurar a eficácia do negócio. Todos os controles que eu vou passar para vocês, eu acho imprescindível, precisa ter nos seus dados data. Isso é fundamental.
nós se basearmos, né, conforme era a nossa empresa no passado e como a gente está desempenhando no presente. E fazer projeções para o futuro, que é muito importante. Mas essa medida de eficácia é super necessária, né? A gente, enquanto ser humano, nós somos seres em constante evolução. Se vocês perceberem, né, olharem um ano ali para trás da vida de vocês, eu tenho certeza que vocês mudaram muitas coisas, que vocês evoluíram muitas coisas, vocês evoluíram emocionalmente, vocês aprenderam, né, intelectualmente, aprenderam mais coisas, tiveram mais experiências. E assim deve se funcionar para esse organismo que é a nossa empresa. A empresa também precisa evoluir, né? O mundo evolui como um todo, as organizações, as pessoas. Então, nossa empresa ela não pode ficar estacionária, né, no mesmo lugar. Ela precisa ir evoluindo, né? Ou alguém quer ficar no mesmo lugar sempre, né? Fazer as coisas do mesmo jeito e não evoluir. Eu acho que dificilmente alguém quer isso, né? É algo que eu pergunto nas aulas ali. Então, é necessário a gente olhar para trás, né? Olhar como que eu estava antes e como que eu estou agora. E quais são os potenciais de eu alcançar mais resultados. Eu acho extremamente importante, até para um tom de motivar vocês a alcançarem os sonhos de vocês, né? A alcançarem as metas de vocês, os objetivos. Vocês olharem para trás, porque pode acontecer muito, né, pessoal, de empreendedor, né, é um bicho já que vem, acho que, acoplado com a autocobrança. Eu não sei como vocês são, né, mas eu vejo, assim, a maioria dos empreendedores se cobra muito, né, cobra por desempenho, eu poderia estar melhor, poderia estar fazendo melhor, se compara com outras pessoas, mas não para olhar como que você evoluiu, né, não olha para trás. Se você sempre está olhando para o que está faltando, né, você nunca vai estar satisfeito com nada, né, você nunca vai se alegrar com nada. Mas agora, se você olha como você estava antes e como que você está evoluindo, isso também serve de motivação para vocês valorizarem o processo de vocês, né? Quem conseguiu assistir ali a aula de autocontrole que eu passei para vocês, né? Quem vai assistir depois, vocês vão ver que a gente fala desse processo, né? De não se comparar, de comparar somente com o seu processo, como que você estava atrás e o quanto que você melhorou até hoje. Então, levem isso para vocês, pessoal, comparação com outras pessoas, com outros empreendimentos. Tem meu colega que tem empreendimento, ele já está assim. Mas você não sabe a história dele, a dificuldade que ele passou, né? Não sabe os caminhos que ele percorreu, não sabe as dificuldades que ele está passando. É fácil de a gente comparar olhando de fora. Não se comparem com as outras pessoas. Cada um tem a sua caminhada, né? Cada um traça um caminho na sua vida profissional, na sua vida pessoal, e a empresa de vocês, né? É única, cada empresa é única. Não existe, assim como não existe ser humano um igual ao outro no mundo, não existe empresa uma igual à outra, né? Cada uma tem o seu processo. Então, valorizem, além do processo de vocês enquanto empreendedores, também o processo do negócio de vocês, né? Olhem os resultados, acompanhem essa eficácia. Por isso que olha como que o controle, né, a gente olha de uma forma às vezes mais generalista, mas olha o quanto que ele tem potencial de ajudar vocês até psicologicamente, né, se motivarem, olharem o quanto que vocês evoluíram. Então, eu acho isso uma coisa bem bacana também. Então, levem para qualquer controle que vocês irão implementar no negócio de vocês. Sempre monitorar datas, né? Chega no final de um ciclo, final de um planejamento, monitora como que eu estava, né? Como que eu iniciei esse processo e como que eu estou terminando. E faz planos para o futuro, né, pessoal? Trazer subsídios para os planejamentos futuros, né? Que eu acabei de falar também. Estou antecipando as falas. Mas é isso, né, pessoal? A gente monitora como que a gente estava no passado, quanto que a gente evoluiu, como que a gente está no presente, e a partir desses padrões, você consegue já identificar planejamentos para o futuro. Você consegue fazer previsões e também traçar novos objetivos e novas estratégias para alcançar resultados ou maiores ou resultados diferentes,
né? Então, os controles, assim, de verdade, eu vejo como um braço direito do empreendedor, né? É algo ali que está à disposição de vocês para realmente ajudar, né, em vários processos, seja tomada de decisão, seja fazer um planejamento, quando vocês irão investir, quando vocês vão tomar qualquer decisão, né, quando vocês irão fazer planos, ou seja, para motivá-los também, né, olhar o quanto que vocês evoluíram. Pessoal, até aqui, resta alguma dúvida em relação à parte teórica mesmo, da importância dos controles? O que vocês acharam até aqui? Falem para mim. Eu peço que vocês conversem comigo, falem se ficou claro, se vocês conseguiram entender a importância, se vocês realmente julgam que é importante termos os controles ou se não. Eu preciso saber, né, a que passo que vocês estão, se ficou claro, se vocês tiverem alguma dificuldade desse entendimento, porque como eu mencionei para vocês, eu não estou vendo a carinha de vocês, então não sei como que vocês estão recebendo o conteúdo. Às vezes na minha cabeça até de uma forma, mas a forma que vocês recebem é outra. Então aqui a gente está num passo importante, né? Tudo que foi passado até agora é extremamente importante para determinar como que vocês vão implementar as estratégias de colocar isso em prática. Pessoal, falem comigo, vocês estão dormindo? Tudo certinho, sem dúvidas, a Elo falou. Muito obrigada, Elo. Sim, concordo muito com o que você falou até agora, né? Principalmente sobre a parte de ver a autoevolução, né, que a gente tem durante todo o caminho percorrido, ou para quem está no começo também, se já evolui um pouquinho, a gente já fica, nossa, e consegue, quando consegue perceber essa evolução, é muito bom. Exatamente, Henrique. Realmente, pessoal, levem assim essa mensagem da comparação que eu falei, da evolução. Valorizem as pequenas conquistas de vocês. Empreender não é um processo fácil, é um processo muito difícil. Porque, olha, eu digo assim que vocês estão de parabéns só por pensar em empreender, só por, né, ter o empreendimento, vocês já estão de parabéns, porque é um desafio extremamente grande. Porque trabalhar CLT é muito mais fácil para o mental da gente. É muito mais fácil quando tem alguém ali te cobrando, quando tem alguém mandando, né? Ah, preciso entregar tal resultado e tal, o chefe ali buzinando na tua orelha, né? É fácil você correr atrás das coisas. E é fácil também você ter aquele conforto, aquela segurança do salário caindo no final do mês. Mas e agora, quando você começa a empreender? Né, o cenário é completamente diferente. Você não tem a mesma segurança salarial e, além disso, não tem ninguém para te cobrar, para te puxar a orelha. Né? É você por você. Você vira, né, o teu chefe, chefe de si mesmo. E isso é um processo extremamente difícil. Né, gente? É por isso que eu passei, né, para vocês a sugestão da aula ali de autocontrole. Porque muitas vezes é vocês com vocês, né? E é muito fácil, assim, nesse meio, cair na comparação. Né? Olhar ali para o vizinho, né? Sempre a grama do vizinho é mais verde. Aí tem aquele ditado, aí você vai ver e no final a grama era artificial. Por isso que era tão verde, né? Mas é fácil, não desmerecendo, claro, o processo de ninguém. Mas cada um tem o seu momento, né? E se comparar com o outro é inútil, né? Porque a gente nunca vai ser igual ao outro, nunca vai conhecer o que o outro conhece, nunca vai ter as mesmas experiências, as mesmas condições, as mesmas oportunidades. Às vezes você olha, nossa, fulano parece estar tão ali na frente, mas você viu as oportunidades que você teve e que a pessoa teve, né? A gente é, não tem pontos de partidas iguais, né? As pessoas têm pontos de partida diferentes. Então, por isso que eu digo, pessoal, assim, realmente tirem a comparação, e isso para qualquer coisa,
né, da vida de vocês, seja no sentido profissional, né, no empreendimento e pessoal também. Não tem como a gente se comparar com outras pessoas, né, com outros negócios, com outras empresas. É inútil, vocês só vão sofrer com isso. Quem vocês têm que, né, se comparar e se comprometer a serem melhores, né, é com vocês mesmos. É com a empresa de vocês, com o negócio de vocês e com o ser humano que vocês são. Né? Se comprometam a ser pelo menos 1% melhor a cada dia que passa. Tá ótimo. Se você olhar para trás, olhar para ontem como você estava, se você evoluiu isso daqui, se você subiu um pouquinho, mas nem que seja 1 milímetro, já valeu a pena, né? E usem isso ao favor de vocês, né? Olha que bacana, às vezes você vai percorrer 5 anos, por exemplo, da empresa, mas sem controle, você não viu quanto que foi a tua evolução, né? O quanto que você construiu ali tijolinho por tijolinho, né? Então é muito bacana você olhar ali para trás. Obrigada, Henrique, pelo seu comentário. Mais alguém, pessoal, que queira fazer algum comentário, algum feedback, alguma dúvida? Ah, tem mensagem aqui, desculpe. Aline aqui, entrei pelo arroba da loja. Estou super atenta à aula, pois sinto que me perdi muito nesse sentido e não está sendo fácil de voltar. Olha, é um cenário, infelizmente, que é normal, Aline. Primeira coisa, não se culpe, né? Que nem você falou, me perdi nesse sentido. Não se culpe, a gente sempre pode recomeçar. Né? Você pode ter caído, se perdido um pouco, mas levanta 1.500 vezes se forem necessárias, né? Sempre há espaço de começar. Começa do zero, mas começa aos poucos. Uma coisa que foi bem batido na tecla, né, na aula do autocontrole, que eu tô falando, porque, pessoal, realmente eu quero que vocês assistam essa aula, é uma das aulas mais importantes que tem, que é sobre fazer essa gestão de mudanças de forma sustentável. Né? Porque implementar controles, pessoal, não quero desanimar vocês, né? Não pensem que é isso, mas não é uma tarefa fácil, né? Eu não tô aqui para dizer, é tudo lindo, flores, mil maravilhas, vocês vão conseguir da noite pro dia implementar os controles. Não. É um trabalho de formiguinha, é construção, tentativa e erro, né? É um processo difícil. Eu faço analogia, pessoal, que até é um tanto engraçado, mas com exercício físico, né? Digamos que eu sou uma pessoa sedentária e quero passar a me exercitar, né? Aí o que eu coloco de meta para mim? A partir de agora eu entendi a importância de fazer exercício, né? Vi que faz bem para minha saúde, que eu vou ficar mais forte, né? Assim como os controles, né? Vocês viram os objetivos que traz todos esses benefícios para a empresa. Aí o que eu faço? Então eu vou correr 5 quilômetros toda manhã. Você já dá aquele tiro na largada, né? Coloca aquela meta gigantesca. Sejam sinceros, né, pessoal? Qual que é a chance disso dar certo, né? Uma que nem o corpo da gente não aguenta, né? Se é uma pessoa sedentária, você nem tem preparo físico para isso, né? Correr 5 quilômetros. E outra que é uma meta tão grande que você pode até tentar os primeiros dias, mas aquilo tá demais para você, né? É muita mudança ali ao mesmo tempo. Aí você começa, faz uma semana e não consegue voltar, né? E isso vale para os controles, pessoal. Né? Se você olha e pensa, meu Deus, me perdi aqui no processo, e agora vou começar do nada, fazer os controles, e quero já da noite para o dia fazer controle, fazer uns 15 tipos de controle, né? De uma vez assim por todas, no grito. É difícil que vocês consigam manter isso a longo prazo. Né? O ideal, pessoal, disciplina é a palavra, né? Autocontrole é a palavra. É você fazer um pouquinho mais de forma constante. Como que você implementa essa mudança de forma sustentável? Né? Você não coloca uma carga maior do que você possa suportar, uma meta maior do que você está preparado no momento. Tipo, o curso, né? Isso falando da disciplina de controles de gestão, mas vocês também terão mudanças em outras áreas, né? Insights em marketing,
insights em finanças, né, insights em inovação. Em 1 mês e meio, como vocês vão mudar tudo isso, né? Querer mudar em 1 mês e meio é impossível, né? Vocês conseguirem fazer essa gestão de tanta mudança assim do nada, né? Então, o segredo está aí, né? Disciplina, autocontrole. Coloca uma meta para você que você aguente essa meta, né? Que você seja capaz de conseguir fazer um pouquinho, mas de forma constante e manter isso a longo prazo. Porque de nada vai adiantar, pessoal, vocês fazerem uma revolução ali em 3 meses, não aguentar o tranco e daí abandonar para sempre as ideias da mudança, né? Então, qual que é o sentido? Não é melhor fazer um pouquinho, mas manter isso a longo prazo? Né? E garantir que a nossa empresa se mantenha a longo prazo? Então, fica a dica aí, Aline. Não desista, tenha força, disciplina, foco, né? Sempre a gente pode recomeçar. Nunca é tarde demais, né? Caiu, levanta, 1.500 vezes se precisar, lembre disso. Tenha paciência com o seu processo, né? Aqui nas aulas a gente vai ter insights importantes para te ajudar nesse processo e vai com calma, vai respeitando os seus limites, vai, né, estruturando as coisas com calma. A Ingrid falou que tá tudo certo. Obrigada, Ingrid. Henrique. Tanto nos esportes quanto em empreendedores, certo é começar aos poucos e manter a disciplina. E exatamente isso. Né? Constância, pessoal. Constância é a palavra. Não adianta você estar, né? Um dia faço isso, daí outro dia pouquinho, daí dou aqueles, né, aqueles picos, assim, de que dá uma empolgação, uma animação ali, você faz aqueles picos, né, aqueles tiros de fazer as coisas. Não adianta, pessoal, senão nunca vocês vão ter um equilíbrio no negócio de vocês, né? Vai ficar uma coisa descompassada. E para isso, até vocês pensarem essa analogia ali com exercício físico, né? Se você fazer dessa forma, você nem tem resultados bons no sentido corporal, né? De desenvolvimento corporal. Você não consegue resultados bons. Ao passo que se você fazer os exercícios de uma forma constante, né? Você evoluindo aos poucos, você consegue muito mais resultados dessa forma. E no negócio funciona do mesmo jeito, né, pessoal? Constância e aos pouquinhos. E devagar e sempre, né? Tem a frase, devagar e sempre. Mais alguém, pessoal? Tudo tranquilo até aqui? Já vamos continuar, então. Vou tomar só um monte de água hoje, que minha garganta deu, dá uma arranhada ainda para ajudar. Então, vamos lá, né, pessoal? Continuando aqui. Por onde que eu começo, afinal? Meu Deus, a professora falou ali horas já. Da importância, objetivo, e que é controle, meu Deus, e que é tão bom, e que é algo que vai me fazer tão bem, né? Mas, meu Deus, professora, como que eu começo a fazer esse negócio, né? Então, agora é a parte prática, né, pessoal? Como que a gente começa a implementar? Então, pessoal, eu estabeleci mais ou menos ali uma ordem, né, de passos mentais, né, no caso que vocês terão para estabelecer um sistema de controles, né? Como que começa a gente a definir o nosso sistema de controle? Tudo vai começar lá no planejamento. Aqui vocês vão trabalhar ainda com a professora Ju, mas tudo começa por onde que vocês querem chegar. A gente precisa ter um norte, vocês precisam saber que ponto que vocês pretendem chegar. Quais são os resultados que vocês almejam? Qual que é o plano para o seu negócio? A gente precisa saber aonde a gente vai chegar para traçar estratégias. Não adianta a gente, sem plano nenhum, fazer controle, né? Fazer por fazer, não analisar depois. Lembro que eu falei para vocês, pessoal, vou falar de novo, vou falar 1.500 vezes, vocês vão me ouvir falando isso, que controle não é para bonito, né? Controle não é para você fazer por fazer e só para dizer que está fazendo, estou controlando, né, minha empresa. Mas está fazendo de forma que não é estratégica, né? Sem um plano de ação, sem um objetivo por trás daquilo, sem analisar. Não adianta, né, pessoal? O controle é para ser um braço direito de vocês, né? Algo que ajude vocês, impulsione o negócio, né? Que seja algo realmente estratégico.
Então, primeiro de tudo, né, saber onde que eu quero chegar, né? Qual que é, afinal, o meu objetivo? Quais são os resultados que eu quero? E depois, né, o passo 2 e o 3, eles vão andar concomitantemente, né? Que esse segundo processo seria entender as necessidades, né? De fato, a partir do planejamento, sabendo onde que eu quero chegar, quais são os meus objetivos, então, quais tipos de controle que eu preciso? O que que eu preciso controlar, né? O que de fato vamos controlar? Aí, isso é uma resposta individual de cada um, né? Por isso que eu disse para vocês, pessoal, não tem receita de bolo, né? Na disciplina, eu acredito que nem em nenhuma outra disciplina a gente vai ter receita de bolo pronta, né? Siga esse passo a passo que tá tudo certo, tá tudo lindo, vocês vão conseguir os resultados que vocês querem. Não, não tem, né? Infelizmente é um trabalho de formiguinha que vocês precisam analisar e isso é de negócio para negócio, né? Cada negócio vai ter as suas particularidades e as suas diferenças. É vocês com vocês, cada um tem um tipo de negócio, um objetivo, né? Uma meta, um tipo de planejamento, então há N possibilidades. E controle, né? A gente pode controlar tudo que vocês imaginarem. Então é realmente ali uma área bem ampla, pessoal. Então, de fato, pessoal, se debrucem em entender o que de fato é importante para vocês. O que, que é importante para o negócio que vocês têm e para os objetivos e resultados que vocês esperam alcançar. Né? E o que, que vai ajudar, né, vocês entenderem as necessidades do negócio de vocês também? É analisar os exemplos que eu vou passar ao longo das aulas. Né? Eu vou passar dois financeiros aqui ao vivo e o resto está gravado ali no canal, que eu vou disponibilizar já para vocês como indicação, né, dos conteúdos que vocês precisam ver até a nossa próxima aula, que vocês vão ver uma série de exemplos de controle, né, ideias do que vocês podem controlar. A gente pegou, né, a maioria, o que é mais usual de se controlar, né, o que aparece ali na maioria dos tipos das empresas. E a gente trouxe para vocês, né, ideias do que vocês podem controlar. E a partir dessas ideias que vocês vão julgar. A professora está passando controle de contas a pagar e a receber. Tem a ver com o que eu preciso? Vai me ajudar com os meus objetivos? Né? Vai me ajudar a potencializar, chegar onde eu quero chegar? Sim ou não? Aí vocês ponderam isso, né? Ah, eu acho que é interessante, então vou anotar aqui, né? Ou acho que não vai ser útil para mim. Então, joga fora, né? Então, é esse processo, pessoal, de vocês entenderem o que de fato combina com o negócio de vocês e com os objetivos que vocês têm. Aí, no final, é o passo da gente reunir qual é o nosso sistema de controle, né? Sistema, eu digo, pessoal, não é sistema, aquele software ali, né? Não é nesse sentido. É no sentido do conjunto dos tipos de controle que eu vou implementar. Como que eu operacionalizo isso? Né? Quais dias ali, quais horas por dia, quais dias da semana que eu vou ter ali para me dedicar na construção desse controle, né? Na alimentação desse controle, porque sim, vocês terão um trabalho operacional, uma parte de trabalho operacional chatinha ali, de estar preenchendo planilha ou, né, caderno ali, ou aplicativo, ou software. Então, vocês terão, né, que ter esse momento de alimentar esse sistema, né, esse modo que vocês irão operacionalizar e ver como que vocês vão se organizar, né, em que momento que eu vou alimentar esse meu sistema de controles, né, esses tipos de controle, quando que eu vou analisar, né, em que momentos que isso será visto. A gente precisa pensar nesses passos, como eu disse, tem os dois momentos principais ali de cada tipo de controle. O momento que você alimenta ele de dados, né, brutos sem trabalhar, tem a parte que você trabalha esses dados e a parte que você analisa. Né? A parte de análise é extremamente importante. Não adianta ficar preenchendo planilha, planilha sozinha não vai te dizer nada. Você tem que ter um tempo para olhar para ela com carinho também, né? Então, essa última parte, pessoal, então é depois de vocês verem todos os conteúdos, né, de vocês entenderem, cruzarem com o planejamento de vocês, o que de fato que vai ser
útil e como que vocês vão operacionalizar isso, né? Aqui eu tinha colocado em slide e faltou, mas eu coloquei como que vocês colocam em prática, de fato, né? Cada um também vai ter uma ferramenta que vai se adequar melhor, né? Que vai se adequar ou para a forma que vocês trabalham, para a forma que vocês, enquanto ser humano, gostam de trabalhar, ou para o negócio de vocês, para o porte do negócio de vocês, né? Que seja papel e caneta, né? Forma de controlar. Tem gente que prefere assim, então vai se ajustar melhor dessa forma. Tem gente que gosta de planilha, do Excel, e eu sou suspeita a falar, eu gosto muito e acho que funciona muito para empresas pequenas, né? Quando você não tem aquela gama de informações tão grande, então funciona muito bem. Excel tem aplicativos, né? Desde aplicativos, eu vou até indicar, né, um aplicativo financeiro que eu uso para as minhas finanças pessoais, eu acredito que dá muito certo para pequenas empresas também. Tem aplicativo ou empresa maior que compunha, né, um software. Aí vai da forma que vocês se adaptam também. Também não tem formas certas de fazer, né? Aqui, que nem eu falei para vocês, eu vou passar alguns modelos, alguns painéis para ajudar, né? Que eu acho que vai ajudar, mas não necessariamente que vocês precisem fazer. Ah, não, professora, não gosto de planilha, gosto de papel e caneta. Tudo bem, né? Aqui é o seu sistema de controle, é a forma que você vai se adaptar melhor. Beleza, pessoal? Então, aqui a gente vai passar essa série de exemplos de controle. Eu agrupei em 4 blocos, né, para vocês terem uma noção do que, né, basicamente as áreas maiores que a gente vai trabalhar, que primeiro o controle financeiro, né, a gente vai trabalhar o controle de entradas e saídas, que é um dos mais importantes também, controle de contas a pagar e a receber, que a gente vai ver hoje. Daí temos controle de bens materiais, né? Para quem tem estoques, controle de estoques e controles de bens do ativo imobilizado, né? Para gente que está com capital imobilizado em ativos, também precisa fazer o controle disso. Controle de clientes, pessoal, que é bem interessante também. Esse é um tipo de controle que eu não vou conseguir trabalhar em aula ao vivo, mas é um dos que eu mais gosto e acho bem útil, que é o controle de orçamentos feitos versus vendas realizadas, que diz muito sobre o negócio de vocês, que basicamente esse controle monitora o quanto de clientes que me procuraram, né, procuraram a minha empresa para fazer orçamento e quantos efetivamente que fecharam a venda. Né? Se um cliente ele vem fazer orçamento com você, podem ter certeza que ele fez com mais concorrentes, né? Se ele fecha com você, é um sinal positivo, né? Quer dizer que a partir da análise de todos os concorrentes, ele julgou que a tua empresa foi a melhor opção, né? Então, é um indicador muito importante. Monitorar como que está esse índice, nesse percentual de vendas fechadas. E vendo ao longo do tempo, né? Eu tinha o X percentual, está aumentando, está crescendo, né? Esse percentual. Se você vê que está decaindo, poxa, muitos clientes que fazem orçamento e não fecham a venda, o que está acontecendo? Tem algum problema, né? É um termômetro da empresa de vocês, que diz sobre aí N fatores que vocês têm que caçar, né? Que é desde um atendimento que não está bom, desde um custo que não está bom, a empresa não está competitiva, a qualidade do produto, enfim. Mas o importante é vocês terem uma ferramenta para saber que isso está acontecendo, porque no olho, no dia a dia, né? Nossa, vindo orçamento, fechando, vendo, você não monitora isso, você não tem nem noção, não vai lembrar como que estava mês passado, né? Como estava ano passado. Não vai lembrar se você não tem esse controle ali. Então, a partir do momento que você controla e vê, poxa, tá caindo esse índice aqui, acenda um alerta, corre na raiz do problema, já busca soluções. Como eu mencionei para vocês, a importância dos controles, não deixar virar uma bola de neve, né? Daí temos os controles de funcionários também, né? Controle de frequência, que é um controle bem importante, e representatividade de vendas por vendedor, né? Que é um controle bem importante para a motivação da equipe
e também para monitorar o nível de atendimento da tua equipe. Então, a partir daí, pessoal, serão mais ou menos esses exemplos de controle que eu falei. Vocês devem ter esse olhar crítico para esses exemplos, pensar, isso se encaixa para o meu negócio ou não? Vai ser útil ou não? Lembrem, pessoal, não é número, é qualidade. Né? Não adianta fazer 10 tipos de controle e fazer todos mal feitos. Faz 2, mas faz bem feito, né? E não queira implementar também tudo ao mesmo tempo, né? Poxa, professora, vi que o 8 deu certo, né? 8 tipos de controle deu certo. Meu Deus do céu, e agora? Então, vai com calma. Começa a implementar um. Testa por um mês. Deu certo, aí tenta mais um. Né? Às vezes não coloca também uma carga muito grande ali de número de controles que você acaba se perdendo nesse processo também, acaba ficando muito pesado até você se adaptar. Pessoal, e tem outro ponto bem importante. Como eu mencionei para vocês, controle a gente pode fazer de tudo, né? Existem N tipos de controle que você pode fazer. Então, aqui, pessoal, os exemplos que eu venho a passar para vocês, pode ser que para vocês não sejam suficientes, que falta alguma coisa. Poxa, eu vi ali no meu planejamento que tal e tal ponto, tal e tal área é importante de controlar. E a professora não passou nenhum exemplo voltado a isso. Então, cabe a vocês fazerem esse julgamento. Olham os exemplos, anota quais foram úteis e anota também quais faltaram. Né? E aí tem que correr atrás para desenvolver esse tipo de controle específico para vocês. Então, usem o momento da mentoria também, né? Poxa, vi que eu preciso de um tipo de controle específico, a professora não passou. Né? Vou tentar falar com ela, ver se ela me ajuda, se ela me dá alguma ideia do que eu posso fazer. Vou marcar a mentoria, né? Buscar desenvolver alguma ferramenta, algo novo, algum insight. Então, é algo bem assim, que vai ser uma construção, uma receita de bolo, mas que vocês irão preparar. E vai ser cada receita, uma única receita, vai sair todo mundo com uma receita de bolo diferente, né? Muito difícil que vocês saiam com os mesmos controles certinho para todo mundo ali. Certo, pessoal? Pessoal, eu gostaria de perguntar para vocês se vocês aqui realizam algum tipo de controle desses que eu mencionei. Como que vocês estão a par desse processo de gestão? Só para mim ter uma ideia, né? Em que momento que vocês estão, né? Estão iniciando ali, eu sei que tem gente que ainda não tem o negócio, né? Mas para quem tem, vocês estão fazendo esse tipo de controle? Vocês controlam alguma coisa ou não? Não tem problema falar que não controla também. Porque é normal, pessoal, como eu falei para vocês, é algo assim que não é tão estimulado, né? Esse saber da área de gestão, né? Muita gente vê ali a parte técnica mesmo e não pensa em gestão, é bem comum, né? E não tem problema. E aí, pessoal, como que vocês estão? Vocês fazem algum tipo de controle ou não? Então, eu faço um pouco da parte do controle de clientes, né? Essa questão que você falou sobre tantas pessoas me procuram para orçamento e tantas fecham. Assim, nesse mês eu estou até com uma quantidade assim boa assim de pessoas que me procuraram e versus as que fecharam alguma coisa. Teve acho que uma pessoa talvez que uma ou outra que não fechou, mas tem sido assim um mês bem um início de ano na verdade bem bom em relação a outros anos, né? Vendo até por aquela questão que você tinha comentado da evolução, né? Primeiro ano, nossa, primeiro, segundo ano, ainda mais que peguei um pouco de pandemia também, meu Deus do céu. Jesus, né? Foi tenso demais. Mas que bacana, Henrique. A parte também de controle financeiro ali, acho que é uma das coisas que eu mais faço também, né? Por exemplo, tantas horas para fazer edição, tantas horas para fotografar, quanto isso vai me render e tal. Nossa, isso é muito bacana.
quais os meus gastos com impressão de fotos, porta-retrato, enfim, deslocamento. Uma coisa, na verdade, que eu não tenho colocado nesse controle, mas eu deveria colocar já há bastante tempo, é um valor separado para a compra de um novo equipamento, né? Uma nova câmera. Sim. Meu Deus, agora me fugiu a depreciação, né, do Isso, equipamento. Agora que eu não depreciação. consigo lembrar. Sim, é extremamente necessário, Henrique, ter essa poupancinha ali de depreciação. Porque do nada você vai levando, deixa a vida me levar, né? Não controla isso, dá um É, pau no teu equipamento, né? Quebra. Meu Deus do céu. E para você que trabalha com fotografia, né? Vá é, comprar uma câmera nova, uma lente nova. Nossa Senhora, é. tem que estar planejado. E isso entra naqueles imprevistos, né? A gente diz que para finanças pessoais a gente precisa ter uma reserva de emergência, né? A empresa também precisa, né? Sim, A empresa também é passível de acontecer algum imprevisto. Daí o que acontece? Vai se quebrar financeiramente? Se surgir um imprevisto, vai deixar de pagar fornecedor, né? Deixar de custear algo? Isso não pode acontecer, né? claro, a reserva que eu tenho não é muito grande, mas pegando por esse mês, eu reservei, digamos, uns 20% do que eu recebi até o momento, né? O total, assim, do dinheiro, tirei 20% e até deu um valorzinho razoável. Então, eu acho que de pouquinho em pouquinho a gente vai tendo uma reserva, mais ou menos. Claro, né? Que nem eu mencionei, pessoal, esse negócio da constância, né? De fazer pouquinho mais a longo prazo, vale para tudo. Para poupar também, às vezes não precisa você, nossa, né? Vou poupar lá 60% nesse mês, daí nos próximos 8 meses não poupa nada, né? É, Não adianta também, né? Então, às vezes, mais interessante poupar um pouco, mas a cada mês, de uma forma recorrente, né? Que a longo prazo isso se torna mais interessante. exatamente. Mas beleza, Henrique, obrigado por compartilhar. Você já está bem à frente assim dos controles. Fico feliz em saber, né? Você já está com um passo bem na frente mesmo. Questão do controle de orçamentos, né, que você está fazendo. E até uma dica interessante, né, desses controles de orçamento, de repente, tá caindo ali os controles. Pega o contato das pessoas, né? Tem uma planilha ali. O cliente não fechou, de repente fazer uma pesquisa com esse cliente, né? Não custa nada perguntar, né? Olha, o que aconteceu, né? Você fez o orçamento, não fechou, deixei algo a desejar. Nossa, o cliente tem tanto, né, conhecimento sobre o nosso negócio para falar, que é coisa que a gente está ali no dia a dia olhando e não consegue perceber, a gente fica bitolado, né? Mas o cliente que ele está vendo de fora e melhor, está fazendo comparação da tua empresa com outros concorrentes, né? Ele tem muito para dizer para você. Então, até é um processo bacana assim de fazer esse contato, né, com o pessoal. E também o contrário, né? Quem fechou, olha, o que chamou atenção no meu negócio, né? Ver quais são os meus pontos fortes, né? Fortalecer esses pontos fortes, trabalhar a minha divulgação para mais gente estar sabendo desses pontos fortes. E é bem importante essa parte também. Que já acho que entra também um pouco na questão do marketing, né? Parte da Sim, divulgação e como as pessoas exatamente. veem o teu negócio. Vocês vão ver, pessoal, né? O curso ele é dividido em módulos, mas os conteúdos eles se interligam sempre, né? Afinal, a empresa é um organismo, né? Que tem as partes sinérgicas ali, tudo funciona coexistindo, né? Um sistema ali. É igual ao nosso corpo humano ali, né? Cada órgão é importante, tudo flui, né? Cada um tem sua relação. Então, assim deve ser o negócio. A gente olha as partes, mas é preciso que vocês vão fazendo essas conexões também. A Aline tinha erguido a mão, pode falar. Isso, tá certo o meu microfone? Tá. Tá, então boa noite, gente. Boa noite. Sobre os controles, né? Eu sou dona de uma loja de maquiagens aqui em Turvo.
E eu tenho um sistema, né, que eu faço o controle de tudo ali pelo sistema, só não consigo utilizar tudo, porque desde o início eu não utilizei, e hoje a parte, por exemplo, de fechamento do mês, eu já não consigo mais fazer pelo sistema, porque vai dar erro, porque não fiz desde o início, então vai dar uma diferença de caixa, por exemplo, né, mas aí eu faço tudo pelo caderno. O que eu senti estou sentindo dificuldade, né? Como eu falei, em recomeçar, digamos assim, voltar, porque eu sempre tive muito claro a necessidade de separar o pessoal, né, da loja. Isso eu sempre tive muito claro. Porém, né, sempre existe um porém. Porém, a loja já tem 1 ano e meio, mais ou menos. Só que eu passei por situações que hoje eu tenho a loja, eu não trabalho fora, né? Então eu só tenho a loja como fonte de renda e também como maquiadora. Mas Turvo é uma cidade pequena, então assim, não tem evento todo fim de semana, não é todo fim de semana que eu tenho uma agenda lotada de maquiagem para tirar toda a minha renda pessoal. Das maquiagens e não da loja em si. Então, hoje, para mim, é muito complicado separar esse pessoal, digamos assim, da loja, porque hoje eu entendo que eu não tenho outra fonte de renda, não trabalho fora, por exemplo, né? Para ter uma outra fonte de renda para separar exatamente o pessoal. E nisso aconteceu que virou, obviamente, né, uma bagunça que já era prevista, porque é óbvio que é isso que acontece quando a gente mistura o comércio com o pessoal, né? Era óbvio que ia virar uma bagunça e agora não está nem um pouco fácil de voltar. Ai, meu Deus, Aline. Realmente, pessoal, a gente vai bater muito na tecla, assim, eu vou deixar essa parte polêmica com a Júlia que ela tem. Até uma aula gravada que vocês vão ver. Não sei se ela não passou para vocês a regra de ouro contábil, que é separar, né, as finanças pessoais da empresa. Realmente é fundamental e é muito difícil, porque vocês caem no confundir assim o que é minha empresa e o que sou eu, né, enquanto pessoa. A gente é empreendedora, a gente acha que é a mesma coisa, né? Eu, a empresa, tudo a mesma coisa. E não é, né? Infelizmente não é. A gente, enquanto ser humano, tem as nossas obrigações, né? Tem que pagar nosso aluguel, água e luz, né? Comida, alimentação. E assim, a empresa também tem as contas dela, né? A empresa é como se fosse uma pessoinha ali à parte, né? Que tem as obrigações dela. Aí, quando a gente mistura isso, pessoal, realmente vira, né? E é comum a gente priorizar o nosso pessoal em detrimento das coisas da empresa, né? Esse que mora é o problema. Mas calma aí, Aline, né? Se Deus quiser, no final das aulas, você sai com alguma luz, assim, do que você pode fazer para ir melhorando esse processo, né? Mas, que nem se disse, não tá fácil de voltar, mas nunca é tarde pra gente recomeçar, né? Vai aos poucos, vai com calma e dá tudo certo no final. Sim, porque na verdade é como você disse, né? Realmente tem que separar isso. Sempre tive muito claro, mas, né? Você começa, pega, por exemplo, R$ 10 aqui. Quando você vê, você tá pegando 100, 200. E porque prioriza, como você disse mesmo, né? O pessoal. E essa parte é bem complicada, porque acaba virando uma bagunça sem fim, né? E hoje eu me encontro mais ou menos assim. Sei que eu ainda consigo consertar, né? Não é impossível, mas vai ser um processo complicadíssimo. Isso eu tenho plena certeza. Vamos pensar positivo, que não vai ser tão complicado assim, se Deus quiser. Vai dar certo, Aline. Mas é exatamente isso, né? Pessoal, de priorizar a gente, né? Que nem se falar, é só R$ 10, daqui a pouco é 200, é 500, né? E assim vai. Ai, porque você se acha mais importante que a empresa, né? Ai, meu Deus. Gente, a lógica, assim, que ajuda de verdade a pensar é que vocês são funcionários da empresa de vocês. É um pouco confuso, mas a lógica que ajuda, assim, é realmente a pensar. Na verdade, o certo para a gente é a gente ter um salário, um prolabore. É como se nós fôssemos o prestador de serviço para essa empresa, né?
que primeiro ela precisa se manter, né? Ela que está nos fornecendo os recursos financeiros, né? Então, se ela é a fonte, a gente precisa preservar a fonte, né? Assim acontece como um córrego de água, né? Um rio. Para você ter água potável ali suficiente, precisa preservar a nascente, né? Então, é uma analogia engraçada. Mas é assim que acontece com o negócio. Se o negócio é a fonte, né, dos teus recursos financeiros, não faz mais sentido você priorizar a fonte do que a gente... Ai, nem sei se eu deveria falar isso, mas a gente é como... Não parasita, né? Mas é tipo um bichinho que tá ali explorando o negócio, né? A gente tá, tipo, explorando o negócio ali ao invés de dar retorno, né? Ao invés de fortalecer e deixar o negócio se fortalecer para que ele seja bem forte e continue nos mantendo esse recurso financeiro a longo prazo, que é isso que a gente busca, né? Não adianta a gente pensar muito em satisfação de necessidades imediatas, né? Desejos imediatos, e a gente não pensar no longo prazo. Então, mais ou menos essa lógica, acho que ficou talvez confuso, engraçado, pessoal. Umas analogias, às vezes, que eu faço aqui, meu Deus do céu. Mas é só para vocês entenderem melhor um pouco dessa importância ali de separar as coisas mesmo. Deixa eu ver se mais alguém mandou alguma coisa. Eita, lasqueira, deu uma travada aqui. Não, acho que ninguém me falou mais nada. Pessoal, tá normal minha chamada para vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Porque aqui deu umas travadas no aplicativo. Não sei se é minha internet, se é o aplicativo, se é a chamada. Tá normal? Aqui tá ok. Uhum. Beleza, obrigada, pessoal. Então, vamos lá, né, pessoal? Começando para o nosso exemplo prático, né? Controles de contas a pagar e a receber. Que é, assim, pessoal, um dos mais importantes controles que tem para vocês ficarem tranquilos, né? Eu digo assim, que esse é um controle que tem uma ligação direta com o estado psicológico que vocês vão estar, com a tranquilidade que vocês vão estar em relação ao negócio de vocês. Por quê, né, pessoal? É comum o empreendedor estar com algumas questões pipocando ali na cabeça. O empreendedor fica o dia inteiro matutando isso. Quanto que tem para pagar na semana ou no mês? Você fica pensando ali, matutando, pipocando essas coisas na cabeça. Quanto tem para receber no mesmo período? Que mais? Há muitos clientes em atraso? Há risco de atrasarmos o pagamento de algum fornecedor? É essas questões que ficam ali travando a cabecinha de vocês. Daí o que acontece? Eu tô vendo que não tá passando meus slides aqui, pessoal. Deu uma travada, eu acho, na chamada. Mas, enfim. O que acontece, pessoal? Vocês estão ali atendendo um cliente ou estão ali no processo criativo. Tem o nosso amigo Henrique ali, fotógrafo. Precisa ter um momento criativo, né? De desenvolver um trabalho artístico, de desenvolver esse olhar artístico. Aí tá matutando o quê? Meu Deus do céu, eu tenho conta para pagar. Será que vai ter dinheiro em caixa suficiente? Será que eu vou receber daquele cliente? O que vai acontecer? Será que eu vou atrasar algum fornecedor por causa disso? E como que fica o teu processo criativo, né, Henrique? Você pensando nisso, se preocupando, tá lá, ao invés de focar na tua execução, no saber fazer, você tá lá matutando as suas contas, matutando as questões financeiras. Mesma coisa um psicólogo. Pense que constrangedor, né? Um psicólogo ali atendendo o cliente desabafando da vida dele, trazendo algum problema, falando, pelo amor de Deus, me ajude. E o psicólogo, meu Deus, mas eu também preciso de ajuda, né? Tá, minhas contas lá, eu não sei se eu vou conseguir pagar minhas contas. Né? Você matou o teu atendimento ao cliente, o teu processo criativo, a tua parte de execução, né? Ou pior, pessoal,
volta para casa, às vezes ter um momento em família, descansar, ter um momento para vocês e tá lá, meu Deus do céu, já não lembro se paguei esse boleto ou não, será que eu paguei? Fica todo preocupado, não consegue viver o momento, não consegue fazer o trabalho direito, não consegue nem descansar direito, vai dormir, tá pipocando essas coisas na cabeça, não consegue dormir, tem insônia. E aí, pessoal, qual o efeito disso, né? Qual a reação em cadeia que gera isso? Quantos processos negativos? Uma, né, pro negócio, você não tem controle de nada. Né? Você pode ter algum problema financeiro em decorrência disso, né? Realmente atrasar alguma conta, se complicar, não conseguir ter a sustentabilidade financeira do negócio. Mas e pessoalmente, como que fica o psicológico de vocês? Né? Como que você vai conseguir se manter saudável, psicologicamente saudável, estar bem, né, emocionalmente para conseguir trabalhar, para fazer o teu negócio rodar, para fazer o negócio de bem? É impossível, né? É impossível você ter um bom estado psicológico dessa forma. Então, olha quanto impacto que isso tem, né, pessoal? E lembra o quanto eu disse para vocês que o negócio respira o empreendedor, que vocês precisam estar bem, que vocês precisam ter o autocontrole, caminhando lado a lado ali, que tudo começa por vocês, né? Olha a ajuda, né, que um tipo de controle desse tem também nos teus processos psicológicos, em você estar bem, né, pessoal? Então, vamos ver. Um bom controle de contas a pagar e a receber permite uma série de benefícios, né? Vamos ver, além desses que eu falei do processo psicológico, vamos ver mais alguns benefícios desse tipo de controle. A gente ter uma lista de obrigações, né, para enfrentar problemas financeiros se a gente tiver, né? Se a gente percebe que tem algum problema financeiro, dá aquele medo, né? Às vezes, qual que é o processo que a gente faz? Eu vou evitar, não vou olhar e deixo que a bomba estoure, quando estourar, daí eu olho. Não que vocês pensem isso de forma consciente. É um processo inconsciente, né? Tem um problema, eu vou evitar, vou correr. Mas é extremamente importante, né, se tratando de problemas financeiros, a gente enfrentar o problema, né? A gente ter essa lista de obrigações que eu tenho a pagar e olhar para ela mesmo, para pensar estratégias, né? Teve algum problema? Então, vamos estabelecer uma ordem de pagamento prioritária, né? Por que que é importante essa ordem de pagamentos prioritários? Claro que o certo é levar a gente tudo certinho, né? Mas digamos que deu algum problema ali, tem alguns fornecedores, algumas contas que são fundamentais para o meu negócio se manter rodando, né? Trazendo o exemplo ali do mercado. Tem fornecedores, né, que se você não paga eles, eles cortam o pedido, né? O que acontece? Você não consegue atender o cliente, né? Ali entra um pagamento prioritário. Se for um item que a gente diz que tem uma sensibilidade alta, que é um curva A, por exemplo, um óleo Coamo, né, que o cliente precisa e tá ali na mente, precisa com recorrência e você não tem, né, você acaba se prejudicando muito com isso. Então, vocês precisam ter essa sequência de pagamentos prioritárias. Também os benefícios, né? Evitar esquecimentos. Porque acontece você esquecer que tem algo para pagar, ou pagar duas vezes, né? Ou esquecer que tem para receber. E daí o cliente, assim como você, ser humano, também esquece. Você esqueceu de monitorar, o cliente esqueceu de pagar e você ficou sem receber. E a tua empresa, coitada, né? Trabalhando ali no prejuízo. Além disso, né, tem descontos por pagamento em dia, né? Alguns fornecedores aplicam desconto se você pagar em dia ou se antecipar, né? A gente vê ali no mercado, tem fornecedor, se você tem dinheiro sobrando em caixa, você pode antecipar uma conta, né? Às vezes o fornecedor está precisando de fluxo de caixa, você antecipando essa conta, o fornecedor te fornece um desconto, né? E quanto mais desconto, mais aumenta a tua lucratividade também. É questão, né, pessoal, de atraso, né? Evitar atraso.
Você atrasou, vai pagar juros. Juros é dinheiro jogado no lixo. Né? Também vai tirar do teu lucro. Então, aqui eu finalizei a parte teórica, pessoal. Existe alguma dúvida em relação à teoria dos controles de contas a pagar e a receber? Que aí eu vou passar para o exemplo ali para a planilha no Excel. Tá tranquilo até aqui, pessoal? Então, pessoal, vamos lá para a planilha. Deixa eu esperar aparecer ali, que eu tô vendo que tá dando um delay ali na minha tela. Ainda não tá aparecendo a planilha para vocês, né? Agora tá, né? Então, pessoal, eu fiz aqui um controle bem simples mesmo. Eu não sei se vai dar para vocês observarem bem. Acho que eu vou aumentar um pouco aqui. Aqui eu coloquei, pessoal, para vocês visualizarem duas abas, né? Temos o controle de contas a pagar e aqui o controle de contas a receber, para vocês estarem observando de forma visual mesmo, né? De forma fácil. Pessoal, para vocês também tá com um delay enorme a apresentação aqui, porque eu tô vendo no computador, tá de um jeito, mas aí eu olho no celular, né, que eu tô trabalhando com duas telas ali, eu vejo que não tá aparecendo para vocês. Esse delay tá para vocês também ou vai mais rápido? Aqui para mim tá tranquilo. Tá aparecendo bem a tela ali. Tá aparecendo bem? Para mim também tá ótimo. Beleza, então, pessoal. Então, aqui eu coloquei a parte em azul é a única coisa que vocês vão precisar preencher, né, de valores. A parte em azul. As partes que estão em branco são fórmulas, então vocês não precisam, né, operar nessas partes em branco. Então, o que acontece aqui, né? Esse ano e mês vai puxar automático, vocês não precisam mexer. Aqui eu coloquei para vocês colocarem categorizações, né? A gente vai ver no outro exemplo de contas, contas, gastos e receitas, até acabei esquecendo, que é importante a gente separar por grupos e categorias, né? Porque quando a gente olha, assim, vai olhar todo aquele amontoado, a descrição, tipo, é aluguel, é salário, é matéria-prima, é conta de luz, conta de água, você não consegue encontrar uma sequência lógica para aquilo, né? Você não consegue encontrar uma razão para aquilo que você consiga olhar de forma estratégica. Então, é necessário a gente estar colocando em categorias, né? Então, aqui eu coloquei só para vocês discriminarem, se vocês acharem necessário, se não, podem colocar só a descrição, né? Então, eu coloquei a descrição aqui, a entidade, né, que seria a pessoa, ou fornecedor, né, ou empresa que vocês estarão fazendo o pagamento, o valor, né, para preencher e o dia do vencimento. Aí o que acontece que nessa outra parte, pessoal, que o ideal é que vocês vejam em uma única tela. Eu só aumentei aqui o zoom para vocês conseguirem enxergar, né, que estava muito pequenininho ali na apresentação. Mas aqui, pessoal, eu coloquei então uma fórmula para puxar sempre o dia atual, né? O dia de hoje aqui está puxando o dia 21, mas se vocês entrarem amanhã na planilha, vai puxar dia 22, e assim consecutivamente, e aqui as fórmulas vão estar, né, fazendo o link com a data de hoje, para saber, né, se a conta está paga, se está para vencer, quantos dias que faltam, se está em atraso, né, que é isso que a gente precisa monitorar. Então, aqui a gente tem as datas do vencimento e do pagamento, né? Aqui, né, no primeiro exemplo, eu coloquei fictício, né, mesmo só para mostrar a planilha para vocês. Vencia no dia 15, a partir do momento que você preenche ali a data do pagamento, ele já dá como o status pago, né? Então, interessante vocês preencherem todas as contas a pagar que vocês têm, e à medida que vocês forem pagando, vocês virem aqui e preencher. Né? No caso, se eu não tivesse pago, tivesse em branco, ali daria que está 6 dias em atraso, né? Contando com a data de hoje. Mas aí eu coloco que eu paguei no dia 14 e ele mostra, né? Já muda o status automaticamente para pago.
Aí aqui, né, tem essa conta, então em atraso vai ficar ali em vermelho, né, destacando que está atrasado, já para vocês identificarem de forma fácil. Aqui mostra que está -2, então 2 dias em atraso. E aqui o outro exemplo, né, que é para vencer dia 25, estamos no dia 21, então ainda faltam 4 dias para pagar. Então é um saldo a pagar. Aí aqui, pessoal, quando vocês tiverem muita coisa para ver, eu coloquei um filtro desse status aqui para vocês. Quero só ver o que eu tenho em atraso. Aperta ali o botão em atraso, a planilha vai recolher aqueles restantes das informações e você consegue discriminar tudo que está em atraso ali. Ou que eu tenho a pagar, mesma coisa. Clica em cima do apagar, ele vai mostrar. Pago também. Aí aqui, pessoal, nessa mini tabelinha, eu coloquei para fazer a soma, né? Para vocês olharem o montante separado em cada categoria, né? Tudo que foi pago, tudo que está em atraso, né? E o total que você tem a pagar. Então, à medida que vocês vão preenchendo ali as linhas, toda essa planilha, ela vai, né, nas partes brancas ali, ela vai fazendo o cálculo de forma automática e dando os status para vocês. E vocês aplicando os filtros ali, olhando as somas, vocês conseguem operacionalizar e ter uma visão mais clara de como que tá ali o teu contas a pagar. É bem simples mesmo, pessoal, bem sintético assim, para vocês conseguirem ter de uma forma visual e simples, sem muita dificuldade. Pessoal, até aqui alguma dúvida a respeito dessa planilha? Vocês acham que está tranquilo, que vai dar para colocar em prática? Alguém ficou com dúvida em relação a alguma parte em específico? Professor, essa planilha você vai disponibilizar no grupo ou não? Sim, vou mandar no grupo. Ok. Pessoal, demais, ninguém tem dúvida? Vocês acham que está tranquilo? Ficou confuso? É a parte aqui que a professora fica confusa. Quando ninguém responde, a gente pensa, será que entenderam tudo ou será que não entenderam nada? Então, se vocês não entenderam, pessoal, né, se ficou confuso de alguma forma, se vocês acharam que ficou difícil, podem falar, não tem problema. Por aqui tá tudo ok por enquanto. Beleza, então, Aline, obrigada. E aqui, pessoal, de uma forma, né, na outra aba, contas a receber ficou bem parecido, né, com a outra planilha, para vocês terem o mesmo layout, né, perceberem de uma forma intuitiva mesmo como que a planilha funciona. Aqui também, o que está em azul é só o que vocês vão mexer, né, e o que está em branco faz os cálculos automáticos. Então, aqui, pessoal, o que vai mudar são os termos, na verdade. Aqui eu tirei aqueles grupos ali de classificação, vai mudar o status recebidos, né, para quando você recebeu. Aqui a data do vencimento, que você tem a data, no caso, a receber, né, e aqui a data que você recebeu, né. Se está recebido, se está em atraso, se está a receber, quantos dias que está em atraso e quantos dias que falta para, né, o cliente que está a conta com você. Outra coisa importante, adicionei 2 colunas que tem aqui para vocês colocarem o contato da pessoa, já para facilitar. Opa, tá atrasado, então vou entrar em contato com a pessoa. Né? Dá para você colocar o telefone aqui, informações de contato, redes sociais. E também eu coloquei uma aba, né, de contatos feitos. Você pode escrever ali, né? Liguei, está em atraso, mas o cliente me falou que paga amanhã. Então, liguei tal dia, o cliente falou que vai pagar em tal data, né? Você já grava ali esse conteúdo também. Aí aqui também tem os filtros, né? A receber, em atraso, recebido, para vocês olharem de forma separada. Depois que... Aqui só tem 3 dados, né? Mas a ideia é depois que vai ficando mais coisa, né? Conforme vocês têm mais para receber ou mais para pagar, a planilha vai crescendo. Então, por isso, dos filtros que fica mais fácil de movimentar. E aqui também os totais, né? O total que você já recebeu, total em atraso e o total a receber.
Beleza, pessoal? Da aula de controle de gestão da planilha era isso. Alguém tem alguma dúvida? Uma dúvida sobre a planilha e não sobre a planilha, digamos assim. Ela é uma planilha, né, de contas a pagar e receber, que também serve, né, para a gente ter noção de quanto vai entrar de dinheiro, quanto vai sair, né, para a gente ter a noção das despesas em si. Aqui na loja, por exemplo, eu não faço venda, no caso, né, no fiado, porque é bem complicado, né? Eu evito ao máximo, acho que eu tenho umas 2 vendas, umas 2 clientes que eu faço dessa forma, né? Porque eu ofereço pagamento à vista, no Pix, no cartão, parcelado, enfim, já para evitar de qualquer forma o fiado. Mas aí nessa parte, como que eu consigo trabalhar, digamos assim, com utilizando a planilha nesse sentido? Então, aqui, Aline, no caso, para você seria mais útil o de contas a pagar, né? Se você não trabalha com a questão de contas a receber, né? Porque tem realmente muitas empresas que trabalham, fornecedores dão prazo de 30 dias, mas aí é outro tipo de segmento de negócio. Se você não atua, né, nessa forma de dar prazo para o seu cliente, mas com certeza você tem prazo para pagar, tipo, aluguel para pagar em tal data, né, um boleto para pagar em tal data. Então você usa essa parte do contas a pagar, né? Não precisa você usar do contas a receber. Não sei se respondi a tua questão. Sim, obrigada. Por nada, Aline. Mas alguém, pessoal, alguma dúvida? Algum comentário, algum feedback? Não, pessoal, então eu vou pedir para o Matheus parar a gravação. Matheus ou Felipe, não sei como que vocês trocaram ali. Por favor.